Nossa República entrevista essa semana o mastologista e cirurgião especialista em câncer de mama e reconstrução mamária pós-câncer, o médico Luciano Florisbello. Na pauta, tudo sobre essa doença que atinge, na maioria dos casos, as mulheres. Doutor Luciano Florisbello, seja muito bem-vindo à Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Mauro, eu que agradeço, o prazer é meu estar aqui com vocês, com a sua audiência. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo hoje vai ser bem interessante. Não, mas é verdade, a importância do tema é grande, né? E aí a gente tem que falar de câncer de mama, outubro, novembro, dezembro, pelo menos essa impressão que eu tenho como comunicador. Mas, doutor Luciano, eu queria saber o seguinte, essa é uma doença... Primeiro, uma curiosidade, eu falei aqui na abertura que o câncer de mama atinge principalmente as mulheres. Existem casos raros em que homens também são afetados por essa doença, não? Mauro, foi muito pertinente essa colocação sua. A gente sempre fala aí de prevenção, detecção precoce, as nossas campanhas, né, elas são voltadas mais para o público feminino, mas o homem também tem câncer de mama. Para você ter uma noção, não é com a mesma frequência que as mulheres têm. Hoje, de cada 100 mulheres com diagnóstico de câncer de mama, nós temos um homem que também tem o diagnóstico de câncer de mama e os sintomas são os mesmos. Então, o cuidado que o homem tem que ter com a mama dele são os mesmos cuidados que a mulher tem que ter. A única diferença é que as mulheres, após os 40 anos, é preconizado que se faça mamografia. E o homem, pelo fato dele não ter a mama, o tecido mamário desenvolvido, ele não tem essa necessidade. Mas de apertar a mama, de fazer o autoexame e qualquer nodulação ou secreção pelo mamilo que ele observar, é importante procurar aí auxílio de um profissional da área de saúde. Esclarecido, isso que é importante, né? Embora são casos mais raros, mas podem eventualmente acontecer, né? Eu queria saber o seguinte, me chama muito a atenção porque, assim, não é só a campanha do Outubro Rosa que nos remete ao câncer de mama, mas, assim, há uma quantidade de casos de pessoas que, olha, todo mundo tem alguém conhecido, alguma mulher conhecida, uma amiga, uma prima, uma tia, uma avó, enfim, que tem o câncer de mama ou teve o câncer de mama. É impressionante como é uma doença que está presente no dia a dia das pessoas. Por que isso acontece, doutor Luciano? Por que ele é tão presente, é tão forte? O que leva as mulheres, principalmente, a terem câncer de mama? Mauro, primeiro quero mais uma vez parabenizar você, né? Porque a gente está falando aí de câncer de mama e a gente não fala só no mês de outubro, né? Eu fico feliz com isso. Quando a gente começou o programa aqui, até falei em relação ao outubro, mas o câncer de mama ele tem que ser discutido o ano todo. A gente aproveita aí, fala-se mais por causa do Outubro Rosa, depois que chega no novembro, fala-se de câncer de próstata, novembro azul, mas na verdade é uma doença que ela tem que ser lembrada todos os meses do ano. E o motivo é que hoje o câncer de mama é o câncer que mais mata as mulheres, né? Não é o que tem a incidência maior. O câncer que mais a incidência maior é o câncer de pele, tanto no homem quanto na mulher. Mas o câncer de pele ele não é tão letal igual o câncer de mama. E o câncer de mama, você pontuou muito bem aí mais uma vez, ele vem crescendo com o passar do tempo. É lógico que existem vários fatores que influenciam. O fator genético ele é um dos menores. Hoje, somente 10% dos tumores mamários eles estão relacionados à parte genética. Então as pessoas têm muito medo disso. Eu tive uma tia que teve câncer de mama, tive uma avó que teve câncer de mama, e na maioria das vezes, esses tumores eles não têm relação com a parte hereditária, aquela que passa de pai para filho, aquele gene que você herda. 90% dos tumores mamários, hoje o câncer de mama, ele está mais relacionado ao estilo de vida que nós temos. E dentre esse estilo de vida, o que mais leva a fator de risco são, primeiro, né, o fato de ser mulher, que a gente já falou aqui um pouquinho sobre isso, o homem tem câncer de mama também, mas a mulher tem. O fator idade é outro fator de risco. Então, quanto mais a mulher vai envelhecendo, maior essa probabilidade.
as terapias hormonais, aquelas mulheres que fazem reposição hormonal por um longo intervalo de tempo, ou seja, por mais de 10 anos, aumenta-se um pouquinho do risco, mas, na minha opinião, Mauro, o vilão de tudo isso é o nosso estilo de vida, é não fazer atividade física, é não se alimentar de uma forma adequada. Nós utilizamos hoje muito o que a gente chama de fast food, ninguém tem tempo mais. Então, assim, alimentos condimentados, com corantes, com conservantes, hormônios agrotóxicos, obesidade é um fator de risco. Hoje as pessoas elas não estão treinando e o sedentarismo leva ao aumento do peso, e o aumento de peso é fator de risco para o câncer de mama, tabagismo e o etilismo. Então, o câncer de mama hoje ele está mais relacionado a estilo de vida do que genética propriamente dita. Isso talvez explique esse volume, né, grande que surge aí na sociedade de pessoas vitimadas com câncer de mama, né? É impressionante, chama muito atenção isso, né? A primeira ideia que a gente tem é que o fato da mulher ter mamas, né, é um risco para o câncer, mas a gente está vendo, pelo que o senhor está dizendo, que é mesmo alimentação, sedentarismo, estilo. Enfim, o jeito que as pessoas levam a vida moderna, que acaba... E aí, quando você fala em alimentação... É verdade. Exemplo, quando a gente fala em alimentação, isso é um drama, né, para todo mundo, porque Sim. Não é só o tempo, as coisas, é que as pessoas se habituaram a uma cultura nova de alimentação, né? Quanto mais Sim. prática, quanto mais simples, quanto menos... quanto mais pronta, acaba sendo melhor. Melhor, e, né? Na verdade, o ideal seria que a gente tivesse, homens e mulheres, uma alimentação mais natural, mais próxima daquilo que os nossos avós consumiam aí há 40, 50 anos atrás. É isso ou eu estou enganado? Mauro, está certíssimo. O raciocínio é esse mesmo. Se você pegar uma foto, acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, viu, Mauro? Eu estou com 51 anos agora. Se a gente pegar uma foto dos nossos avós, na época dos nossos avós, era muito difícil você ver alguém obeso. Era difícil. Você pega aí umas fotos dos anos aí de 1910, de 1900, 1920, as pessoas elas comiam o que plantavam, e geralmente não tinha muito esses produtos industrializados. Hoje, né, com o advento do aumento da população, e a gente teve que fazer estratégias para alimentar, né, essas pessoas. E hoje, os alimentos, eles além dos condimentos, né, que são aí maléficos, né, a química que existe aí nos alimentos, hoje nós temos muito açúcar, né, é o que dá sabor, né, açúcar, sal e gordura, é o que dá sabor à comida. Então a gente começa a se alimentar de uma forma muito errada. E o porquê disso? Uma vez eu estava escutando uma nutricionista, e minha irmã é nutricionista também, e eles têm uma definição que fala assim, tudo que você descasca é bom para a sua saúde. Então, assim, uma banana, uma laranja, que você tem que descascar. Tudo que você tem que abrir um saquinho, isso não faz bem para a sua saúde. Mas quando a gente chega em casa, você ou está cansado, ou você não tem tempo, né? O seu almoço, muitas vezes você não tem tempo, você quer alguma coisa rápida. E muitas vezes esse rápido, né, que é aquele prazer imediato, ele vai te trazer consequências no futuro. Então é realmente estilo de vida. O câncer ele tem aumentado. E até mesmo aquela comidinha simples do boteco, do restaurante, pode ser prejudicial, não é? Eu pergunto isso também, porque você falou em condimentos, tipo de preparo em grande quantidade, às vezes tem alguns elementos químicos aí para evitar que azedem, que estraguem, para dar mais durabilidade. Não é um caminho bom. O prato feito nem sempre é bom. Nem sempre é bom. O ideal, aquela pessoa que não consegue voltar para casa para se alimentar, é levar a marmita mesmo. Você levar sua marmita de casa, você fazer seu alimento, você cozinhar. Dessa forma, é uma forma mais natural, mais saudável de se alimentar. Eu digo mais para você, Mauro, até mais barata. Se você cozinha o seu alimento, se 2 vezes na semana você tem tempo para isso, você prepara os seus alimentos aí 2 vezes na semana e deixa congelado as porções, né?
arroz, feijão, carne, você só vai mudando aí a salada, você está se alimentando muito mais saudável, você que está produzindo o seu alimento, e sai mais barato para você. Só do fato de você levar sua marmita para o seu trabalho, isso aí já está saindo muito mais barato. E aí eu vou pegar o meu exemplo. Eu sou absolutamente indisciplinado com geladeira. Eu gosto de cozinhar. Eu gosto muito da comida da Michelle, minha esposa. Mas o hábito de comer fora e de comer qualquer coisa, né, é uma coisa assim muito arraigada. Como é que a gente faz? Olha, peraí, preciso dar uma pausa. Além da consciência de que isso faz mal, de que maneira a gente quebra essa cultura? Porque a gente tem mesmo, e aí Mauro, todos nós, né, principalmente na nossa idade, né, a gente tem essa cultura do fast food. É isso mesmo, Mauro. Na verdade, a gente tem que ter, eu falo de micro resultados, né? Muitas vezes, eu vou dar o exemplo da comida. Eu também sou goiano, adoro uma comida condimentada, uma comida com gordura, uma fritura, eu gosto muito disso. Mas se eu mudar minha dieta de uma forma radical de um dia para o outro, eu não vou seguir essa dieta. Por quê? O meu paladar, a minha alimentação, ela está habituada com a alimentação que eu fui criado, a forma que eu costumo me alimentar. Então eu tenho que estar mudando isso, Mauro, de uma forma gradual. Eu tenho que começar a ter resultados semanais, resultados mensais. A minha alimentação, se eu mudar ela de um dia para o outro, pode ser que eu mantenha por 15 dias, depois eu não consigo mais. Então, nós temos que ir mudando os nossos hábitos de forma gradual. Isso serve para alimentação, isso serve para atividade física. Pessoa sedentária, nunca correu, nunca andou, começa dando uma caminhada de 1 quilômetro, passa para 1,5. Então, assim, a gente tem que ter isso na mente. O interessante também, Mauro, a gente entender que não é que não pode tudo, não é proibido. Eu adoro sair também, eu adoro comer pizza. Toda semana eu como pizza, mas eu como uma vez por semana. Aqui em casa a gente tem um combinado. Então, toda sexta-feira à noite, a gente come pizza. E durante a semana, de segunda a quinta-feira, ou de segunda a sexta-feira à tarde, eu controlo. Eu faço uma dieta, eu como menos, eu procuro comer coisas mais saudáveis. Chega no final de semana, por que não comer minha pizza? Por que não, se eu gosto de tomar uma cerveja, tomar minha cervejinha? Eu não posso fazer isso todos os dias. Então, esse hábito, ele é mudado paulatinamente, ele é gradual. Se eu tentar mudar isso de uma forma muito radical, eu não consigo manter depois. A gente vai para um pequeno intervalo, doutor Luciano, e a gente volta. Eu quero que a gente já falou aqui quais são fatores que acabam levando as pessoas a terem câncer de mama. E falamos também que a predisposição genética tem 10% das pessoas com isso, né? Mas eu queria saber o seguinte, a partir de quando as pessoas precisam se cuidar mesmo, no sentido de fazer exame, de cuidar? Mas isso você responde logo depois do intervalo comercial. Você se lembra de como era a educação pública em Mato Grosso antes de 2019? Quem era aluno nessa época sabe, faltava estrutura, as salas não tinham ventilação, as famosas escolas de lata ganharam manchetes, foi vergonha nacional, sabe? Muitos estudantes desmotivados desistiam. Mas hoje a realidade é outra, gente. Todos os alunos têm Chromebooks e salas climatizadas com Smart TVs e só melhora. Tem estudante até fazendo intercâmbio na Inglaterra, com tudo pago pelo governo do estado. Na minha época, não tinha isso não. Além disso, alunos que não foram alfabetizados na infância, agora aprendem a ler e escrever. E as crianças são alfabetizadas no tempo certo. Professores agora recebem até 14º e 15º salário. Valorização de verdade. Pois é, o que antes desmotivava, agora dá orgulho. Então, pode acreditar no ensino público de Mato Grosso. Não saia daí, a gente volta num instante só. Nossa República está de volta essa semana conversando
com o médico, o doutor, mastologista Luciano Prodibello. E esse é um assunto muito sério, né? Porque muita gente acaba sendo vítima, acaba sendo fatal para muita gente que não tem cuidado de se avaliar precocemente, de buscar orientação desde cedo. Como é que é isso, doutor? De que maneira as pessoas podem evitar um câncer grave ou agravado pelo tempo? Perfeito, Mauro. Inicialmente, a prevenção, a gente recomenda que faça aí primeiro hábitos de vida, né? A gente falou aqui no primeiro bloco a importância de você se alimentar, a importância de você fazer atividade física, mas quando a gente fala de prevenção, quando a gente fala de exames que a mulher deve fazer, nós baseamos essa prevenção em 4 pilares. O primeiro pilar e o mais simples é o pilar que a própria mulher faz, que é o autoexame, que é o exame feito, é o toque que ela faz nas mamas uma vez por mês. E geralmente indicamos não que as mulheres só no Outubro Rosa, né? Todo mês. Né? Não é, justamente, isso é feito todos os meses. Esse mês, né, ou qualquer outro mês, que é o outubro que você falou, ele tem a sua importância, mas são todos os meses. E de que forma que essa mulher faz isso? A recomendação é acima dos 20 anos, então aquelas mulheres de 20 anos para cima já tem que estar examinando, palpando a sua mama uma vez por mês. A indicação é que ela faça isso 7 dias após o término da menstruação, porque a mama ela fica menos sensível, fica menos inchada. Mas tem mulheres que já tiraram útero, tem mulheres que usam anticoncepcional de forma contínua, tem mulheres que têm DIU que não menstruam. Então essas mulheres elas vão escolher um dia do mês, pode ser dia 5, dia 10, dia 15, para estar fazendo esse autoexame. E o autoexame consiste na mulher observar a mama na frente do espelho, ver se mudou a forma da mama, se tem abaulamento, ou seja, se está inchada, se está retraída, se a mama está diferente da outra. E após isso, ela observou, está tudo bem? Ela faz palpação em toda a mama com movimentos circulatórios, pegando desde o mamilo até a região da axila. E eu falo que a mama é como se fosse um relógio. Ela faz aqui o exame a meio-dia, exame a 1 hora, exame às 2 horas, sempre do meio da mama para a periferia. Feito isso, já é uma forma de identificação de nódulo de uma forma bem inicial, precoce. Segunda situação que a mulher tem que fazer depois dos 20 anos é passar periodicamente, ou seja, pelo menos uma vez por ano, com um ginecologista ou com um mastologista para estar fazendo um exame clínico das mamas. Então a mama, ela também após os 20 anos, ela tem que ser examinada por um profissional da área de saúde. E saindo dessa fase do exame, Mauro, aí a gente vai para a fase dos exames complementares, que no caso é ultrassom e mamografia. Mulheres jovens, dos 20 aos 40 anos, o exame recomendado é o ultrassom de mama. É o melhor exame que se faz nessa faixa etária, dos 20 aos 40. E as mulheres acima dos 40 anos, elas têm que fazer a mamografia, que é o exame mais indicado. Então, acima dos 40 anos, até os 75 anos é a mamografia, e dos 40 aos 20, dos 20 aos 40, ultrassom. Existem outros exames de mama, mas eles não são recomendados para se fazer como screening, como identificação do nódulo numa fase precoce. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, uma curiosidade. Mulheres que colocam próteses nos seios, para aumentar o seio ou para diminuir, esse tipo de cirurgia no seio, elas têm mais propensão ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. A mulher que tem prótese mamária ou que pensa em colocar prótese mamária e às vezes não quer colocar porque tem medo de virar um câncer ou ter dificuldade no diagnóstico de um câncer de mama, isso não existe. A proporção de cânceres mamários em mulheres que têm prótese mamária é a mesma probabilidade. E não dificulta também no caso aí de fazer exames. Às vezes fala, mas eu estou com prótese, não dá para fazer mamografia. Dá para fazer sim. Dá para identificar o tumor, então não muda nada. Mulher que tem prótese, mulher que não tem prótese, é a mesma coisa aí.
em relação à chance de desenvolver câncer de mama, e os exames que tem que se fazer para a identificação precoce do câncer de mama, eles são os mesmos. Eu queria que você nos explicasse o seguinte: câncer de mama é efetivamente uma sentença de morte ou a taxa de cura é maior do que a taxa de mortalidade? Mauro, a taxa de cura ela é altíssima. Eu até falo para as minhas pacientes, falo, olha, eu não faria uma especialidade, eu não seria médico e entraria numa especialidade que eu não conseguisse curar ninguém. Então, hoje, tumores até 3 centímetros, que são tumores iniciais, vou te dar um exemplo, né? Tumores de mama, câncer de mama, até 3 centímetros de diâmetro, eles têm 96% de cura. A taxa de cura é muito alta. O tratamento para o câncer de mama, ele está muito efetivo, ele melhorou muito de 10 anos para cá. Então, hoje, para a mulher morrer por um câncer de mama, ou ela identificou numa fase muito tardia, que acontece ainda, aqui no Brasil a gente luta para que a gente consiga fazer o diagnóstico cada vez mais precoce, mas ainda se faz diagnósticos tardios, então já pega um tumor muito avançado, ou realmente é muito azar. Porque se ela fez o diagnóstico de um câncer numa fase inicial, ela fez o tratamento que foi preconizado para ela, a chance de sucesso é acima de 90%. Então a taxa de cura é muito alta. Olha, mas isso é uma boa notícia, né? Porque as pessoas realmente ficam muito abatidas, né? E aí, quando a pessoa tem uma notícia dessas, a sensação que eu tenho é que elas ficam realmente depressivas, Fica. perde da tristeza, enfim, porque é uma doença com uma fama muito ruim, né, por assim dizer. As pessoas, como é que elas devem se comportar diante de um diagnóstico de câncer? Aí eu não estou falando só de mama, mas... Não, o câncer de uma forma geral, né? Eu falo que, primeiro, eu falo como médico, tá? Eu sempre sou uma pessoa verdadeira, mas eu sou humana também. Então, existem formas e formas de você dar uma notícia. Você pode muito bem dar a notícia que ela tem um câncer de mama, mas o importante é você mostrar que tem solução e que ela não está sozinha nesse tratamento. Hoje, o câncer de mama, ele não é mais uma doença tratada apenas por um médico. Você fala assim, olha, eu fui no mastologista, o mastologista que vai definir aí o que vai ser meu tratamento. Ele pode nortear, você vai ter que ter um médico sim para te ajudar a passar por esse processo aí do tratamento, mas você tem um mastologista, você tem um oncologista que é o médico que faz quimioterapia, você tem um médico que faz radioterapia, que é o radioterapeuta, você tem psicólogo, você tem um nutricionista, você tem assistente social, o fisioterapeuta. Então, assim, o câncer de mama, ele é uma doença sistêmica, ou seja, ele pega o organismo da pessoa como um todo, então a gente tem que tratar ele como um todo e a gente tem que tratar a família também. Além de tudo isso que eu te falei, Mauro, é importantíssimo... Tratar a família por quê, doutor Luciano? Desculpa, me chamou muito a atenção essa afirmação. Agora que eu ia chegar nisso, Mauro, porque a família também adoece junto. É justamente isso, a pessoa muitas vezes, se ela não tiver um aporte de amigos, de família, ou até existem grupos, né? Aqui no Mato Grosso tem o MT Mama, Grupo Life, que são formados por mulheres que já tiveram câncer e ajudam mulheres que estão passando pelo câncer de mama. Então, assim, o apoio ele é fundamental quando a gente está passando aí por um momento ruim. E a família adoece junto, porque quem está doente é uma pessoa que você ama, é uma pessoa que você também, na sua cabeça, você acha que vai perder. Aí você vê a pessoa passando mal, tendo efeitos colaterais do tratamento, a pessoa está um pouco baixa astral. Então, é uma doença em que atinge toda a família. Eu tenho uma forma de pensar e uma forma de agir, Mauro, que eu falo que o tratamento do câncer de mama, são 3 pilares que a pessoa tem que colocar na cabeça. Primeiro pilar é mudança de mentalidade, a pessoa tem que ter um pensamento positivo, ela tem que entender que ela vai passar por um processo de tratamento, que não é fácil esse processo de tratamento, mas no final desse processo ela tem uma cura. E ela tem que focar nisso, que
que a gente começou a conversar aqui no começo do nosso bate-papo aqui, que a gente falou dos micro-resultados. Ela tem que focar nos micro-resultados para ela ter o resultado final positivo, que é a cura. Então, focar nos micro-resultados, pensamentos positivos, estar próximos de pessoas que vão te fazer pensar positivo. Aquela sua vizinha que só dá notícia ruim, você ama ela, você gosta dela, mas não fala da sua doença com ela não, que ela não vai te ajudar sobre isso. Segunda situação de uma pessoa que tem câncer, ela tem que entender muito bem o que é a doença dela. Então, o que é o câncer, como é que funciona, qual é o exame que ela tem que fazer, qual é o tratamento que ela tem que fazer, tipo de cirurgia, tipo de quimioterapia. A partir do momento que ela tem essas informações e ela entende que vai ser fácil passar por esse processo, facilita também o tratamento dela. E o terceiro pilar é você tratar você como um todo. O câncer de mama não define você, ou o câncer não define você. Você é um ser humano que trabalha, você é um ser humano que tem filhos, você é um ser humano que tem esposa ou marido, você tem pai, você tem mãe, você tem que praticar atividade física, às vezes você é hipertenso, diabético. Então, assim, a minha vida não pode ser só em cima do câncer. A partir do momento que a pessoa entende esses 3 pilares, ela passa de uma forma mais harmônica pelo tratamento. Mas não é fácil não, né? A gente estava aqui, você falando, e é bem isso mesmo, né? Às vezes a própria família se afunda numa dor sem fim, né? E acaba, a pessoa fica lá esperando pela morte o tempo todo, e isso é muito ruim, né? O nosso maior inimigo é nós mesmos, né? Muitas vezes nós procuramos problemas que nem existem, ainda não existem, mas você fica imaginando que pode ter aquele tipo de problema. Então, quando você tem um diagnóstico de câncer de mama, a primeira coisa que vem na cabeça é a morte. Primeira coisa, não existe pessoa que não pensa nisso. Pode ser a pessoa mais positiva do mundo, que você pode ter uma coisinha ali e falar, cara, se não der certo, é game over. Então, a primeira coisa, você tem que trabalhar isso. Quando a gente entende que a gente tem que viver no passado e não viver no futuro, e viver no presente, não no passado nem no futuro, isso também faz a diferença. Muitas vezes, ou a gente está preso no passado, ou a gente está lá ansioso, esperando um resultado ruim, um tratamento ruim, uma notícia ruim. Então, você pode mudar a sua vida, desde que você foque no seu hoje. O que eu posso controlar na minha vida é o que a gente está conversando aqui agora, o resto eu não controlo nada. Vamos para mais um intervalo? Vem cá, se eu te dissesse que com um simples pedido você pode concorrer até R$100 mil todo mês, hein? Com o Nota MT, isso é possível. Basta pedir o CPF na nota quando for comprar algum produto. Não importa o lugar, no mercado, na farmácia, no posto de combustível, no restaurante. É direito de todo mundo exigir seu CPF na nota. São mais de 1.000 premiações todo mês, que juntas somam R$900 mil. Além de concorrer a prêmios, você ainda tem a oportunidade de ajudar uma entidade social da sua escolha. Ganhou? A solidariedade também ganha. Veja só, e tem mais. O CPF na nota gera pontos que podem ser usados como desconto no seu IPVA. Acesse notamt.gov.br ou baixe o aplicativo para se cadastrar. Vai que o próximo sortudo é você. Não esqueça, peça o CPF na nota, concorra a prêmios e ganhe desconto no IPVA. Governo de Mato Grosso. Não saia daí, que a gente volta num instante só. Nossa República está de volta esta semana conversando com o Dr. Luciano Flores Belo, que é mastologista, que cuida de mulheres e homens com câncer de mama e que nos traz aqui uma visão, eu diria, mais humana, menos dolorosa do câncer, sobre a preocupação da mulher com essa coisa estética, de ter que eventualmente tirar uma mama, num caso mais grave, ou em todos os casos tem que tirar a mama, doutor? Então, Mauro, olha, eu estou gostando muito de bater esse papo com você aqui, viu? Nesse ritmo aqui nós vamos o dia todo conversando. Que bom. Eu vou te contar uma história para você entender como era o tratamento. Eu estou formado, eu sou mastologista há 25 anos. Eu sou goiano,
fiz faculdade no Rio de Janeiro, depois eu fui para São Paulo me especializar em mastologia, e tem 23 anos que eu estou aqui no Mato Grosso, mais especificamente aqui em Cuiabá. E eu vou te contar um pouquinho como era a mastologia quando eu me formei, há 23 anos atrás. Praticamente todas as mulheres, sem exceção, era retirado a mama, era feita a mastectomia, independente do tamanho do tumor, se o tumor era pequeno, se o tumor era grande, porque acreditava-se que a retirada total da mama, com retirada de todos os gânglios debaixo do braço, era o que dava resultado. E tinha só uns 4 tipos de drogas, de medicamentos, que eram utilizados aí para fazer a quimioterapia. Então, assim, era feito o mesmo tratamento, todo mundo, era como se o câncer de mama existisse só um tipo de câncer de mama. Para todo mundo era um padrão de tratamento. Umas davam certo, outras não davam certo, e a probabilidade de dar certo variava em torno de 60%. Hoje nós estamos falando de 96%. Naquela época fazia-se um tratamento extremamente agressivo, era uma cirurgia de grande porte, e medicamentos que tinham efeitos colaterais assim horríveis e tinham uma chance de 60%. É por isso que ainda hoje em dia as mulheres ainda têm receio, têm medo quando se fala de câncer de mama. Hoje, as cirurgias elas são minimamente invasivas, nós tiramos praticamente o tumor com margem de segurança. Então, se a mulher tem um tumor de 2 centímetros, é retirado o tumor com 2 centímetros, com um pouquinho só de mama em volta dele, praticamente não fica um defeito estético, apenas a cicatriz ali onde foi feita a cirurgia, e não se tira mais os gânglios, todos os gânglios axilares. Tira 1, 2, 3, no máximo 10 gânglios, já é suficiente. Isso melhorou demais a parte estética, melhorou demais, diminuiu muito a chance de efeito colateral. E hoje, das 4 drogas que a gente tinha para fazer quimioterapia, existem mais de 40. Aí eu entro na parte da estética. O porquê que eu falei tudo isso? Porque, assim, a primeira coisa que a gente pensa como mastologista ou como oncologista é a cura. Então, a gente tem uma cabeça, o cirurgião oncológico, ele tem uma cabeça para livrar você do câncer, para que você não tenha mais, que você dê um tiro e esse tiro seja certeiro. Mas hoje, todo oncologista, né, e eu me coloco nisso, a gente vai aprimorando e vai percebendo que a medicina vai mudando e as pessoas têm que entender isso, a gente tem que mudar. Hoje, eu me preocupo, sim, com a retirada do câncer de mama, mas eu me preocupo também, principalmente com a estética, porque a sexualidade da mulher, ela está na mama. A mesma representação que o pênis tem para o homem, a mama tem para a mulher. Então, quando você faz uma mutilação, quando você tira a mama, eu posso estar tirando aquela preocupação inicial dela de morrer, mas depois ela vai ter um outro problema, que é a autoestima. Então, hoje, o tratamento ele agrega isso, ele agrega o tratamento oncológico ao tratamento estético. A gente chama isso de oncoplastia. Hoje mesmo fiz 2 cirurgias dessa forma. Hoje eu estava no hospital de câncer, foram 4 cirurgias que eu fiz antes de estar aqui conversando com vocês, e de duas dessas pacientes, eu usei técnicas de oncoplastia, que eram tumores um pouco maior, eu tive que fazer uma cirurgia maior e aproveitei para estar fazendo aí já a reconstrução mamária. E as outras 2, eu utilizei técnicas de minimamente invasivas, que não precisou tirar toda a mama, bastou tirar o tumor com margem de segurança. Então hoje, a mastologia ou a oncologia, ela é muito diferente de alguns anos atrás. Qual é a diferença, só para as pessoas que estão nos assistindo entenderem, entre mastologia e oncologia? Mastologia, Mauro, ela é específica para a mama, né? Então, quando a gente fala assim, olha, eu fui num mastologista. O mastologista, ou ele tem a formação de ginecologia, ou ele tem a formação de cirurgião geral. E depois ele faz uma outra especialização, que a gente chama de subespecialidade, que é mastologia. O oncologista, existem 2 tipos quando a gente fala de oncologista. Tem um oncologista geral, que é aquele cirurgião, como se fosse um cirurgião geral, mas é um cirurgião geral da oncologia, em que ele opera tudo. Ele opera a cabeça, ele opera a tireoide, ele opera intestino, ele opera mama. Então, ele é um generalista oncológico, ele faz todo tipo de cirurgia oncológica. E temos também um oncologista clínico.
que é aquele médico responsável pela quimioterapia. Então, quando você faz a cirurgia, ou com um cirurgião oncológico, ou com um mastologista, após a recuperação da cirurgia, você passa com um oncologista clínico, que é o que faz a quimioterapia. Eu não sei se eu fui claro, mas assim, o mastologista ele é específico, ele trata apenas o câncer de mama. O oncologista, que é cirurgião, trata tudo, todo tipo de câncer, e o oncologista clínico é o que cuida da mulher depois da cirurgia para fazer quimioterapia. Muito bem. E aí, que tipo de recurso, só continuando nessa coisa da estética e da importância da mama para a mulher, Aham. você já explicou que existem cirurgias mais invasivas, outras menos invasivas, né? Aham. Mas que tipo de efeito estético tem na cirurgia A pós-tratamento? cirurgia de oncoplástica, né? Cabe prótese? Como que é isso? Cabe. Hoje eu fiz uma cirurgia com prótese. Na verdade, o que a gente vê é um pouco. Não é que é voltado apenas para a estética. A gente vai entregar para o paciente o mais próximo possível do que era a mama dela original, porque você vai tirar toda a mama. É diferente de você colocar uma prótese numa mama que ainda tem tecido mamário, e aquela que você tirou todo o tecido mamário, você coloca uma prótese ali. Mauro, a gente tem várias técnicas. Por exemplo, eu posso ter uma mulher que tem uma mama muito grande, uma mama volumosa, uma mama um pouco caída. Além de fazer a cirurgia do câncer de mama dela, que é a retirada do câncer de mama, eu posso fazer uma mamoplastia. Eu posso diminuir o tamanho da mama dela, levantar a mama dela, aquela cirurgia que as mulheres muitas vezes fazem quando tem a mama muito grande ou quando tem uma mama muito pendular, muito caída. Então, eu posso associar esse tipo de técnica, mamoplastia, associado à retirada da mama, ou eu posso associar também a técnica de colocação de prótese. Existem próteses provisórias, existem próteses definitivas, e eu posso utilizar até o próprio tecido do corpo da mulher para fazer a reconstrução dessa mama. Eu posso usar a musculatura das costas, que é o músculo grande dorsal, eu posso utilizar essa gordura do abdômen também, que a gente puxa aqui, a gordura do abdômen faz uma nova mama com essa gordura. Então, existem várias técnicas hoje para a gente entregar um resultado melhor. Tem mulher que às vezes a mama fica melhor do que antes de fazer a cirurgia, antes de ter o câncer de mama. Além do efeito estético, é possível, nos casos de uma retirada de mama, que a mulher recupere a sensibilidade, e aí vale para todo tipo mas a sensibilidade sexual, principalmente, que eu acho que é a grande preocupação das mulheres vítimas de câncer de mama? A sexualidade é uma pergunta frequente, e sim, né? Quando você melhora a autoestima dessa mulher, Mauro, automaticamente você está melhorando a sexualidade. 80% das mulheres que perdem o interesse sexual ou fala que tem um libido diminuído está relacionado com a cabeça e não com a parte física. Muitas vezes elas procuram no consultório, falam, doutor, olha, eu não estou querendo, né? Meu marido está me procurando, não estou querendo ter relação sexual. Na maioria das vezes é porque ela não está com a cabeça boa. A gente, quando é homem também, está com um monte de dívida lá também, você não quer saber de namorar. A mulher, quando ela está com algo na cabeça, que está tirando o sono dela, ela também perde isso e o câncer traz isso para ela. E quando ela faz uma cirurgia que ela não se sente bonita, não só pelo fato de perder a mama, mas o fato de, às vezes, faz quimioterapia, cai o cabelo. Então, assim, a autoestima da mulher está baixa. Isso afeta, sim, a parte sexual. Em 80% das vezes é isso. Quando você investe na estética, quando você investe numa cirurgia plástica, numa oncoplastia, e que ela tem uma autoestima melhor, a sexualidade também volta. Porque o problema realmente está na autoestima e não por falta de hormônio, qualquer outra alteração que seja física. A gente sabe que assim, essa recuperação é importante, a coisa da mulher é importante, mas eu queria saber o seguinte, e o acesso ao tratamento? Porque assim, a gente ouve de todo tipo, né? Quando a pessoa tem muito recurso, ela consegue fazer o tratamento, talvez mais especializado, ou talvez com mais recursos.
quando ela não tem, que ela precisa do Sistema Único de Saúde, eu tenho certeza que o SUS atende tão bem quanto o particular, mas assim, sempre tem essa dificuldade, né, da pessoa ter confiança nisso, será que vai dar certo? Principalmente quando se trata de cirurgia. E o senhor falou que faz cirurgia no Hospital do Câncer, que é um hospital filantrópico, que é um hospital que atende a área pública, né? E como é que é isso? Tem diferença, doutor, na sua clínica ou no Hospital do Câncer? Mauro, eu trato todo mundo igual, tá? Para mim não existe diferença, para mim todos nós somos seres humanos e todos nós merecemos respeito e nós temos que dar o nosso melhor para cada um. Então todo mundo que conecta comigo, se é no SUS ou se é no particular, vai ter a mesma atenção, vai ter a mesma dedicação e o mesmo respeito. A diferença hoje que eu falo basicamente do SUS para o particular é que o SUS, a quantidade de pessoas é maior. Então, às vezes, demora um pouco mais para você conseguir uma consulta, demora um pouco mais para você fazer uma cirurgia, mas você faz, é efetivo, é o mesmo tipo de tratamento e não tem essa mudança. O que as pessoas têm dificuldade hoje, que eu falo pelo SUS, quando tem diagnóstico de câncer, ele é rápido. Então, a pessoa fez o diagnóstico, ela está lá com a biópsia ou fez um exame que tem suspeita de câncer, quando ela vai para um hospital de referência, no caso aqui eu trabalho no hospital de câncer, quando ela entrou dentro do hospital, esse processo ele é muito rápido. Do momento que ela entrou no hospital até ela começar o tratamento, gira em torno de 40 dias, no máximo 60 dias. Então, assim, ela faz exames pré-operatórios, a gente faz o pedido da cirurgia, opera no intervalo bem pequeno. No particular, ou seja, ou do convênio, as pessoas que têm convênio ou que são particular, é óbvio que você vai encurtar esse tempo. Esse tempo de 40 dias muitas vezes cai para 10 dias. Então, isso faz diferença? De uma forma geral, não. Porque o câncer de mama, ele não é uma emergência, ele é uma urgência, mas não é uma emergência. Emergência é aquela coisa que, se eu não resolver em 24, 48 horas, a pessoa vai a óbito. O câncer de mama, eu posso esperar sim 30 dias, 40 dias. Eu não posso esperar 6 meses. Agora, a dificuldade que eu vejo, Mauro, é aquela pessoa que identificou o nódulo, ela não tem exame nenhum ainda, não conseguiu, para ela conseguir a primeira consulta lá na unidade básica de saúde. Porque os hospitais de referência, eles não atendem esse tipo de pessoa. Então, os hospitais de referência, que são os hospitais que cuidam do câncer de mama, você só consegue chegar através deles se tiver passado com outro médico primeiro e o médico encaminhar para lá. Então, essa primeira consulta, eu vejo que tem dificuldade de fazer a primeira mamografia, de fazer o primeiro ultrassom. Mas daí, às vezes, mas daí as coisas são iguais, seja pelo plano de saúde, seja pelo SUS. Na verdade, a gente observa que essa dificuldade existe nos dois mundos, né? Então, me parece que não tem... mas existem dois mundos. Os atrasos, né? No particular e no privado, público, aliás, existem, né? Porque, às vezes, esse diagnóstico não é bem feito, ou é feito e demora também para conseguir fazer o exame. Né? Você falou uma coisa fundamental aí agora, exame mal feito. Exame mal feito atrapalha tudo. Tudo, eu imagino que seja. E assim, eu não tenho dúvida nenhuma que a especialidade de um hospital de câncer, a experiência dos profissionais, a vivência que eles têm, acabam ajudando muito, né, no processo de cura, porque já tem muito conhecimento, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, Luciano, infelizmente, nosso tempo está acabando. Acabou. Eu queria pedir para você fazer uma fala sobre essa nossa conversa, no sentido de, enfim, de recomendações, se eu julgar pertinentes, e aí a gente vai encerrar. Tá? Um minuto e meio aí para as suas considerações finais. Mauro, muito obrigado mais uma vez por a oportunidade de estar aqui. Se existe uma coisa que eu gosto de fazer é justamente conversar e passar informações aí para as pessoas que têm interesse em aprender alguma coisa. E o que eu quero deixar para vocês que estão acompanhando aí o programa é que câncer
tem cura, tá? Eu estou falando de câncer de mama, mas qualquer tipo de câncer tem cura. Não tenha medo. Se você, porventura, tiver alguma suspeita de câncer de mama, você identificou algo diferente, procure um profissional da área da saúde o mais rápido possível, faça os exames adequados e se, caso tiver diagnóstico de câncer, não tenha medo, seja forte e corajoso, como já dizia na Bíblia ali em Josué, porque eu tenho certeza que no final desse processo você vai ser vitorioso. Mas tem que passar pelo processo de peito aberto, coração aberto e pensamento positivo. Luciano, obrigadíssimo. A gente aprendeu muito, com certeza, nesse bate-papo. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com uma entrevista tão importante como essa com o professor, doutor, mastologista, Luciano Floresberto. Grande abraço. Um abraço a todos.